Bom dia, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós não estamos podendo nos reunir, mas nós não vamos deixar de aprender. Hoje nós estamos na nossa 12ª lição, que tem o título de A Urgência do Discipulado. O texto áureo dessa lição diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. A verdade prática diz o seguinte: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20 e em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos fazer uma oração para a gente dar início ao nosso estudo? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de aprender a Tua Palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia, que se renova em nossas vidas a cada amanhecer. Queremos te agradecer, ó Deus, pela Tua fidelidade. Pai amado, nós sabemos que os dias são maus. Nós sabemos, ó Deus querido, que estamos sendo impedidos de nos reunir no templo para te adorar, para aprender. Mas nós sabemos, ó Deus querido, que a igreja do Senhor se mantém de pé, porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, a um Deus que não perdeu o controle da situação. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar nesta manhã, que o Teu Espírito Santo possa nos instruir, que possamos ser edificados pelos Teus ensinamentos, ó Pai, e que todo mal contra a Tua igreja, que toda barreira, todo impedimento caia por terra, Pai. Nós sabemos, ó Deus querido, que o Senhor tem tudo sob o Teu controle e que brevemente nós estaremos reunidos novamente, ó Deus, porque em nome de Jesus a Tua igreja não vai parar. Enquanto nós não pudermos estar reunidos no templo, ó Pai, nós continuaremos Te adorando, nós continuaremos Te servindo, nós continuaremos aprendendo mais de Ti, clamando ao Senhor, porque nós sabemos que é do alto que vem o nosso socorro. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nos textos aqui da leitura diária durante a semana, nós temos o seguinte: na segunda-feira, Mateus capítulo 4, versículo 23, o ensino da palavra acompanha a evangelização. O texto que está na Bíblia diz o seguinte: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus,
além de fazer milagres, além de curar as pessoas, ele também ensinava. Na terça-feira, Atos capítulo 11, versículos 25 e 26, diz o seguinte: Saulo de Tarso foi convidado para conduzir o discipulado em Antioquia da Síria. E a palavra diz o seguinte: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, Barnabé foi buscar Saulo para que ele ensinasse os discípulos ali em Antioquia. E o interessante é que naquele lugar, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos, imitadores de Cristo. É o que todos nós devemos ser. Verdadeiros cristãos, aqueles que se parecem com Cristo nas suas atitudes, nos seus pensamentos, e aonde a gente colocar os nossos pés, nós precisamos fazer a diferença. E é através do discipulado que a gente aprende a ser como Cristo é. Na quarta-feira, Atos capítulo 19, versículos 9 e 10. O objetivo principal do apóstolo Paulo em Éfeso foi a educação cristã. E diz assim a palavra de Deus: Mas, como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então a gente vê aí a palavra se propagando e o apóstolo Paulo ensinando as pessoas o caminho, ensinando aquilo que Jesus deixou de legado. Na quinta-feira, Filipenses capítulo 4, versículo 9, aprendemos a verdade cristã com os nossos mestres. Diz assim a palavra de Deus: que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, o Senhor nos deixou aqui vários mestres para nos ensinar. Nós temos os nossos pastores, os nossos líderes, aqueles que foram chamados por Deus para nos ensinar, para nos dar um direcionamento. E essa verdade do Evangelho nós aprendemos com eles através da palavra do Senhor. Na sexta-feira, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17, a Bíblia é a fonte do discipulado. E diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então esse é o poder que a palavra de Deus tem, de nos instruir, de nos direcionar. Nós sabemos que a palavra é a nossa regra de fé, a palavra é um instrumento que Deus nos deixou para que nós não percamos a direção. E no sábado, Tito capítulo 3, versículo 14, no discipulado aprendemos o funcionamento da vida cristã. Diz assim: e os nossos aprendem também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Então, através do discipulado, através dos ensinamentos, a nossa vida vai frutificar e nós vamos poder contribuir para o crescimento do reino de Deus. O objetivo geral dessa lição, que tem como título A Urgência do Discipulado, é a lição de número 12, é esclarecer a urgência do discipulado. E os objetivos específicos que se encontram nos tópicos 1, 2 e 3 são conceituar o discipulado,
elencar o tripé do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço, e mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. A introdução da nossa lição diz o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Ou seja, nós, como igreja do Senhor, precisamos investir no discipulado, investir no aprendizado dos cristãos, para que a igreja possa crescer de forma sadia, porque foi isso que Jesus fez desde o princípio. Enquanto ele fazia milagres, enquanto ele curava as pessoas das enfermidades, das moléstias, ele também as ensinava para que elas pudessem ter uma atitude diferente, para que elas pudessem frutificar e, através desse fruto, gerar mais discípulos. No primeiro tópico, nós temos o que é o discipulado. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, o discípulo nada mais é do que um aprendiz, do que um aluno, um seguidor. E não é à toa que o Senhor nos deixou os mestres para nos ensinar, para que possam fazer discípulos. Então, todos nós que estamos aprendendo, somos seguidores, somos aprendizes. E até mesmo aqueles que são mestres também são aprendizes do Senhor Jesus, aprendizes do Espírito Santo que Ele deixou aqui nessa terra para nos instruir, para nos direcionar. No primeiro subtópico, nós temos o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 7. Então, nós vemos aqui que o discipulado, ele abrange várias áreas da vida do cristão. Às vezes nós podemos pensar que o discipulado está relacionado apenas à vida espiritual, mas não. O discipulado ele vai abranger todas as áreas das nossas vidas, a área espiritual, emocional, social, a forma como nós nos portamos na sociedade, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Tudo isso nós vamos aprender através do discipulado, através do ensino da palavra de Deus, porque como a palavra é de Deus, ela é completa, ela é viva e eficaz, e ela vai nos direcionar em todas as áreas das nossas vidas. Tudo que nós precisamos aprender em como nos comportar, em como nos relacionar com as pessoas, como nós vamos lidar com determinadas situações, nós podemos obter auxílio na palavra de Deus. Essa palavra aqui que é poderosa, essa palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas. No segundo subtópico, nós temos o seguinte, a grande comissão, que se encontra aqui em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar em ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, é meteteu, fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino
para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Então, com esse subtópico, nós aprendemos aqui que o Senhor Jesus delegou a grande comissão, o discipulado, o ensinamento para todas as nações. E nós fazemos parte dessa grande comissão. Nós somos a extensão dessa comissão que Jesus deixou lá antes de ser assunto aos céus. Então, nós precisamos fazer discípulos, ensinar. A igreja do Senhor, a igreja viva de Cristo, tem o papel fundamental de ensinar, de discipular, de preparar os novos cristãos e até mesmo aqueles que já estão caminhando com Cristo há um tempo, a lidar com as situações que vão surgir no dia a dia, a se relacionar de forma agradável com as outras pessoas. E tudo isso nós vamos aprender através da palavra. E nós vemos aqui que os apóstolos, eles praticaram aquilo que Jesus ensinou, porque lá em Atos capítulo 2, versículo 42, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então os apóstolos aprenderam com Jesus e eles ensinaram para os demais discípulos que eles precisavam perseverar naquilo que Jesus havia ensinado. E eles foram caminhando ali e fazendo tudo que Jesus foi ensinando para eles. No terceiro subtópico, o tema é a educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino, nesse contexto, pode se referir também aos cursos de teologia. Então nós vemos que na doutrina dos apóstolos, na doutrina que Jesus ensinou, temos ensinamentos teológicos que vão falar sobre salvação, sobre anjos, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre o pecado, que é muito importante todos nós aprendermos, mas também vai trazer ensinamentos para a vida prática, Aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, aquilo que nós nos deparamos no decorrer da nossa caminhada. E o nosso Deus é tão perfeito que Ele nos deixou ensinamentos até mesmo para nós vivermos o dia a dia. Aquilo que Jesus ensinou ali no Sermão do Monte, como nós vamos lidar com as situações, como nós vamos lidar com as pessoas, o que nós devemos ter em nosso coração. Tudo isso nós aprendemos através da palavra, através do discipulado, da educação cristã. Por isso é importante nós valorizarmos a escola bíblica dominical, porque através dessa escola bíblica dominical a igreja é fortalecida, a igreja ela começa a caminhar e crescer de forma sadia, porque nós vamos ter pessoas espiritualmente sadias, pessoas que têm direcionamento de Deus para lidar com as situações que vão surgir no dia a dia. Agora nós vamos entrar aqui no nosso segundo tópico. Esse segundo tópico tem como título o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Então,
o tripé, as coisas mais importantes do discipulado são palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas, e continua valendo atualmente. Então, o que fez com que a igreja crescesse, o que fez com que a igreja se desenvolvesse, foi o ensinamento da palavra, a comunhão entre os irmãos e o serviço, a prática daquilo que eles estavam aprendendo. O primeiro subtópico, a palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois do Pentecostes, do Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Então nós sabemos que a Bíblia é autoridade singular e única. A palavra de Deus, ela tem a primazia em todas as áreas das nossas vidas. Ela é a nossa regra de fé. Nós podemos ter convicção de que a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e se nós tão somente seguirmos aquilo que Jesus nos deixou, aquilo que os apóstolos nos deixaram, nós vamos ter uma vida espiritual sadia, nós vamos ter uma igreja forte, uma igreja que se mantém de pé diante de uma situação como a que nós estamos vivendo. A igreja que é firmada na palavra, os cristãos que estão firmados na palavra, eles vão se manter de pé, porque a nossa confiança não está no homem, a confiança não está nos governadores, a confiança não está naqueles que têm o poder humano, mas a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está no Deus que deixou para cada um de nós aqui essa Bíblia, a palavra viva, para nos instruir, para nos ensinar, para nos direcionar. Então nós podemos ter convicção de que o que tem ensinado aqui nessa palavra, o que o Senhor deixou aqui de ensinamento, é riqueza para as nossas vidas. É algo que vai nos fazer ficar fortes para enfrentar o dia mau como nós temos enfrentado. E nós temos hoje o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, que Jesus disse que iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Ele disse que não nos deixaria sós. E o Espírito Santo está conosco em todo o tempo para nos direcionar, para fazer essa palavra viva penetrar em nosso coração. E é por causa disso que nós nos mantemos de pé. No segundo subtópico, nós temos aqui a comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou partilhar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então nós vemos que no Antigo Testamento os homens de Deus tiveram experiências grandiosas com o Pai, com o Deus Todo-Poderoso, com Jeová. Mas só depois que Jesus veio à Terra, só depois que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia,
e diz que mandaria o Consolador para que estivesse conosco até a consumação dos séculos, é que a comunhão do homem com Deus foi fortalecida, a comunhão do homem com Deus foi direcionada de uma forma diferente, porque aí nós tivemos livre acesso. A palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós tivemos acesso livre, ilimitado ao trono da graça através do sacrifício de Jesus. Então nós temos privilégio de ter uma comunhão diferenciada com Deus, porque Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos ter essa comunhão. Por isso nós precisamos ser gratos ao que Jesus fez por cada um de nós. E a comunhão, além de ser essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nós também temos a comunhão entre os irmãos, né? Hoje nós podemos ter a consciência do quanto essa comunhão é importante e o quanto isso faz falta para as nossas vidas. Como é maravilhoso ter os nossos irmãos reunidos no templo, né? Aquele momento de comunhão, aquele momento de cultuar a Deus juntos. Hoje nós estamos aqui gravando, transmitindo essa lição ao vivo, e ela vai ficar gravada aí também, mas nada é melhor, nada é mais prazeroso do que estar reunido juntamente com os irmãos no templo, tendo a oportunidade de ouvir as experiências dos irmãos, de ouvir o questionamento dos irmãos. Isso não tem preço. E nós, através desse momento, podemos valorizar a comunhão que nós precisamos ter com os nossos irmãos, né? Quando tudo isso acabar, nós vamos poder nos reunir novamente, vamos poder abraçar uns aos outros, e isso faz com que a igreja se mantenha viva, porque é o calor humano, a comunhão entre os irmãos que nos impulsiona a servir, a caminhar, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. No terceiro tópico, no terceiro subtópico, a comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Fala com as pessoas que se alguém quiser entrar ao vivo aqui também para falar, para comentar, só falar comigo aqui no chat, que aí eu clico aqui, consigo colocar o vídeo, a pessoa ao vivo lá na casa dela para comentar alguma coisa. Meus irmãos, se alguém tiver interesse em fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, participar da nossa aula, você pode chamar aí no chat, que o pastor Alexandre vai permitir que você possa interagir. Entre ao vivo aqui. Você entra ao vivo e nós vamos poder comentar aqui, compartilhar o conhecimento, amém? Então, nesse terceiro subtópico, nós vemos aqui que os discípulos tinham o mesmo sentimento, singeleza de coração, unidade. É o que nós todos precisamos ter, principalmente num momento como esse, né? Viver a dor do outro, viver a alegria do outro, compartilhar, caminhar junto, ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, que a palavra de Deus diz que na união o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então é através da nossa unidade que o Senhor vai operar, que o Senhor vai mudar histórias, que vidas serão transformadas, assim como acontecia com a igreja primitiva. Aqui no quarto subtópico, o serviço, trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo, visto isoladamente,
quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva Igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Então nós vemos que os discípulos caminhavam junto, eles repartiam o pão, eles oravam junto, e o interessante também é que eles se dedicavam à causa das viúvas, à causa dos órfãos, eles eram um canal de bênção na vida de outras pessoas. E nós também precisamos ser, a Igreja do Senhor precisa se dedicar ao serviço, né? Precisamos ajudar aquele que está precisando de um alimento, aquele que está precisando de uma oração, aquele que está precisando de um conselho. A Igreja do Senhor foi chamada para isso, para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para fazer a diferença. E nós fazemos a diferença através do serviço, não somente com palavras, porque a própria Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então nós precisamos ensinar, nós precisamos falar sobre o que a Bíblia nos orienta, mas nós também precisamos praticar o serviço. Nós precisamos executar aquilo que a palavra nos ensina. Agora nós vamos aqui para o nosso terceiro tópico, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então Jesus disse, ide e ensinai, né? Foi uma ordem que Jesus nos delegou. Então a igreja, ela tem o papel importantíssimo de ensinar, de instruir, de pegar aquela pessoa ali que está chegando, que às vezes só ouviu falar de Jesus de forma bem sucinta, e ensinar para aquela pessoa e ter o carinho, o cuidado de estar junto àquela pessoa ali, orientando, mostrando para ela qual direção ela deve seguir através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é luz para os nossos pés e lâmpada que ilumina o nosso caminho. No primeiro subtópico, o crescimento espiritual, nós temos o seguinte: o processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas, isso porque elas se tornaram novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Então, o papel da igreja, o papel daqueles que foram chamados por Deus para serem mestres, é ensinar, é caminhar junto com aquele que está aprendendo, com aquele que está tendo uma nova experiência. Porque as pessoas chegam para o Evangelho, principalmente aqueles que não nasceram em um lar cristão, e elas não sabem como se portar, elas não têm noção de como lidar com as situações que elas irão enfrentar no dia a dia. E é através do discipulado, através do acompanhamento, através de caminhar junto, que elas irão aprender, que elas irão ser instruídas. E isso é um papel que o Senhor Jesus delegou para a igreja. Nós, como igreja, temos esse papel fundamental de ser instrumento do Senhor para
que o crescimento dos novos convertidos seja sadio. Nós precisamos exercer esse papel, né? Por isso nós precisamos também valorizar a escola bíblica dominical, né? Quantos aí, infelizmente, não têm o privilégio de receber o ensinamento que nós recebemos? Quantos aí não têm a escola bíblica dominical? Mas nós, graças a Deus, temos o privilégio, a oportunidade de estar aprendendo, de estar examinando as Escrituras e garimpando para buscar o tesouro que o Senhor nos deixou. Aquilo que contém na palavra de Deus é riqueza para as nossas vidas. Se nós aplicarmos os ensinamentos no nosso dia a dia, nós iremos ter uma vida vitoriosa, nós iremos ter um testemunho impactante e através disso nós iremos alcançar outras pessoas para o reino de Deus. No segundo subtópico, o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Então, quando nós nos dedicamos ao ensino da palavra, quando nós nos dedicamos ao discipulado, automaticamente o crescimento numérico vai acontecer, porque as pessoas que estão sendo instruídas, elas irão frutificar, e através do fruto que elas vão produzir, outras pessoas também serão alcançadas. Discípulos gera discípulo. Então, vamos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, porque através desse ensino, os cristãos terão um crescimento sadio e através desse crescimento sadio, outras vidas serão alcançadas. Quando um crente ele recebe ensinamento, quando ele é instruído, ele faz a diferença. E aí, onde ele colocar os seus pés, ele vai frutificar e as pessoas que estão ao seu redor serão impactadas com o testemunho de vida, serão impactadas com a presença do Espírito Santo que está na vida daquele cristão e elas serão alcançadas para o reino de Deus. E com isso, a igreja também irá crescer numericamente. Por isso, aprenda, se dedique ao ensino, se dedique a praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que possamos ser sal da terra, luz do mundo, para que possamos frutificar, para que possamos alcançar outras almas para o reino de Deus, para que a igreja possa crescer espiritualmente e numericamente também. No terceiro subtópico, que é o último aqui, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentio, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante 1 ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igrejas. O discípulo, ele não é apenas um membro. O discípulo é alguém que pratica os ensinamentos que a palavra de Deus ensina. O discípulo é alguém que vive uma vida cristã que frutifica. O discípulo é alguém que é sal da terra, é luz do mundo. O discípulo é alguém que é instrumento de Deus para alcançar as almas que estão perdidas. O discípulo é alguém que faz a diferença onde ele chega. E para ser discípulo é necessário se dedicar ao aprendizado. É necessário se dedicar em examinar as Escrituras, porque foi isso que o Senhor nos ensinou. Examinai as Escrituras, examinai aquilo que está contido aqui
Nós não podemos apenas ler como um livro qualquer, mas nós precisamos examinar, porque essa palavra é viva. E toda vez que nós abrimos a palavra e examinamos, o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de falar conosco de forma sobrenatural. Ele tem o poder de nos instruir, de nos direcionar na situação que nós estamos precisando que ele nos direcione. Por isso nós precisamos ter esse anseio de aprender, esse anseio de se debruçar na palavra de Deus e extrair o melhor de Deus para as nossas vidas. Vamos seguir o exemplo da igreja de Antioquia, vamos seguir o exemplo dos cristãos primitivos, vamos aprender, porque nós temos uma riqueza disponível para cada um, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o Senhor Jesus nos deixou aqui para caminhar conosco, para nos instruir, para nos direcionar. Então vamos valorizar aquilo de precioso que nós temos. Nós estamos vivendo dias maus, estamos vivendo uma situação caótica, mas a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está na palavra de Deus. E nós sabemos que haja o que houver, aconteça o que acontecer, a nossa fé está firmada em Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo. Então nós podemos ter convicção de que, independente das circunstâncias, a nossa confiança está no Senhor. E nós vamos ter a nossa vitória garantida. Independente do que acontecer, seja aqui ou lá na glória, nós iremos ter a vitória. Nós iremos nos encontrar naquele grande dia com o Senhor Jesus, porque aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas é muito melhor, é muito maior do que qualquer coisa terrena. Então continua firme na presença de Deus, persevere, caminhe com Cristo, aprenda a palavra, examine as Escrituras, para que nós possamos estar firmados na rocha, preparados para aquele grande dia. Amém? Vamos ler a conclusão aqui para nós encerrarmos nessa lição, que diz o seguinte: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante, porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. O homem pode até ditar novas regras, o homem pode até vir com novas ideias, mas para nós que somos servos do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus continua sendo a nossa única regra de fé, a nossa regra de conduta, a nossa regra de como nós vamos nos comportar na sociedade. Então, não seja levado por qualquer vento de doutrina, não seja levado por aquilo que o homem vem a ditar, pelas regras que o homem quer estabelecer. Seja firmado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E o nosso Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso nós podemos ter confiança na palavra de Deus. Nós podemos descansar no Senhor e seguir tudo aquilo que Ele deixou aqui para a nossa instrução, para o nosso direcionamento. Amém? Eu quero orar com você para que a gente possa terminar essa lição pedindo a Deus que tudo isso que nós aprendemos aqui esteja arraigado em nossos corações, para que a gente possa transmitir para as pessoas que estão ao nosso redor e fazer discípulos. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa lição. Te agradecemos, ó Deus, pela honra e o privilégio de aprender mais de Ti. Sabemos, ó Deus querido, que a Tua palavra é fiel, é verdadeira, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E pedimos, ó Deus, que esse ensinamento possa estar arraigado em nossos corações, para que possamos praticar tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina,
para que possamos ser sal da terra, luz do mundo, para que possamos, em nome de Jesus, exercer aquilo que o Senhor Jesus nos delegou, que é fazer discípulos, que é ensinar, para que o teu reino possa crescer espiritualmente sadio, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Só lembrando a todos que hoje às 18 horas, nós vamos ter o nosso culto no seu lar. Então junte a sua família, né? Você que pode, você que consegue projetar no seu celular, na sua TV, através aí das televisões de ação smart. Cria aí um ambiente da sua casa para que a gente possa estar adorando o Senhor. Então nós vamos ter louvor, uma palavra direcionada para a sua vida, e assim que começar a live da igreja, irmãos, assim que começar os ensinos, embaixo aqui vai ter um aviãozinho, um desenhozinho do aviãozinho. Você pode clicar aí e compartilhar com as pessoas que a nossa live já começou. Então, às vezes, alguns irmãos estão entrando atrasados, mas é porque quando você entra, né, você já pode compartilhar aí com várias pessoas que já começou a live. E eu quero pedir aos irmãos, por favor, me ajude, para que a gente consiga transmitir esses cultos também ao vivo no YouTube. Eu preciso de no mínimo 1000 inscritos, é uma regra do YouTube. E vai lá no YouTube, coloca lá IEADB Santa Cruz e clica lá no inscritos, peça seus amigos, peça as pessoas para fazer isso, porque quando a gente conseguir chegar em 1000 inscritos, nós vamos conseguir transmitir esse culto pelo YouTube, e isso gera para a gente uma facilidade melhor, porque muita gente não tem o Instagram, mas todo mundo hoje consegue acessar o YouTube, então fica mais fácil. Mas para isso eu preciso do empenho dos irmãos em me ajudar, né? Os seus amigos aí que estão na sua rede social, no seu WhatsApp, clica lá na rede social, lá no YouTube, tem uma opção lá, compartilhar. Aí você vai clicar e manda para toda a sua agenda, fala, pessoal, me ajuda, inscreve lá nesse site, lá no portal do YouTube, para que a gente consiga fazer nossas transmissões ao vivo pelo YouTube, para facilitar a vida dos irmãos. Que o Senhor venha abençoar cada um, em nome de Jesus. Às 18 horas eu aguardo os irmãos, né? Entra aí, já fica lá com o seu celular posicionado, se você puder, né? Reúne a sua família, vamos adorar o Senhor, crendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Tenha um resto de domingo de bênção, de vitória, em nome de Jesus.